E aí, galera, Podcast Aula está no ar, mais um episódio para você aqui no nosso canal. Antes, eu vou nem falar meu nome, eu quero que você faça a inscrição, ative sino, curta, faça essas coisas aí que eu tenho que falar aqui como igual blogueiro, porque se eu não falar, o pessoal me enche a paciência. Eu sou o Rafael Petracioli, eu sou um anfitrião que sempre está nessa bancada. Você entrar em todos os episódios do Aula Extra. Eu estou aqui em todos. Boa tarde, doutor Ivi Lira. Você está em todos os episódios aqui? Tentativa de me neutralizar. Estou Você tá, Ivi, em todos presente os e episódios? operante em todos. Todos? Não. Só você tá em todos isso os basta, episódios. obrigado. É. Tudo bem com você? Tá tudo bem. É? Tá tudo bem, graças a Deus. Vou aproveitar que você está aqui hoje. Vou começar a aprender a mentir. Vou lhe dar... Bora aí. Rapaz, cara, começou cedo, né? Tem 30 segundos de... eu vou lhe dar a honra de você apresentar a convidada hoje, por favor. Menino. Essa de hoje veio para arrebentar. E se você não a conhece, tá perdendo seu tempo, porque tô com... É criminalista ou penalista? O que você quiser. Porque tem uma galera que vem aqui que já disse a gente que não gostam do crime, que são estudiosos do direito penal, porque, na verdade, querem falar sobre as impossibilidades de condutas criminosas sem punições. Então, hoje a gente vai falar sobre prisões, com minha queridíssima professora advogada, Thaíse Carvalho, né? De Carvalho, é. De Carvalho. É. Não é de eu lembro, esse negócio eu lembro. De Carvalho. Que honra, querida colega. E a gente hoje estreando aqui na nossa bancada, tardiamente. Seja bem-vinda, Thaíse. Muito obrigada, Ive, especialmente, que a gente já se conhece já tem um tempo, né? E eu quase que pedi, a gente se encontrou, eu falei, eu quero ir lá Que também. mentira, no corredor da UFBA. É verdade. Menina, quanto tempo que eu não te vejo. Não é verdade, Ive, isso não que eu falei. A última vez que eu te vi, você não tinha nem filho ainda. Tava com barrigão. A segunda, talvez não. E agradecer o convite, saudar também Rafael, dizer que é uma alegria imensa estar aqui nesse podcast, que a gente já paquera, eu paquero, por isso que eu falei, eu também quero ir lá, todo mundo vai, também vou. É uma delícia. Dizer que é uma alegria mesmo, viu, estar aqui compartilhando conhecimento, né, conversando com vocês sobre esse tema, que é um tema com certeza pulsante. Penal ou criminal, a gente estuda a pena, mas para ter pena tem que ter o crime, né? Essas condutas aí que a gente vai rotulando como criminoso. Então, não tenham essas besteiras, não. Sou criminalista, penalista, advogada, professora com muito orgulho. E essa foi a docência que nos uniu, foi não é verdade? Foi a docência que nos uniu. Então, estou aí à disposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos partir hoje de uma realidade e uma constatação social. Eu acho que a sociedade, e falo acho porque sou civilista, então não sou conhecedora da época. Não vou falar isso não, porque se fosse o nosso amigo Caio, eu diria assim, Chanel. Pega mal. É perfumaria que eles dizem, né? Mas, enfim, a gente vive um momento social em que as pessoas acham que o estado de prisão é a regra e a liberdade é a exceção. Talvez por toda a questão de fragilidade da segurança pública, talvez por um clamor de sensação de punição, né, de retribuição do Estado por uma conduta punitiva. Mas a prisão é regra ou é exceção? Então, acho que essa introdução sua é muito importante, né? Porque a gente parte dessa ideia de que as pessoas que cometeram, ou que aparentemente cometeram um crime, precisam ficar presas, né? Isso é uma ideia de que a gente tem de que a pena retribui imediatamente aquela conduta com aparência de crime, né? Não é assim que no Estado democrático as coisas funcionam. Então, a regra, e a gente tem uma norma, né, um livrinho chamado Constituição Federal, que diz que a regra é que as pessoas precisam responder aos processos pelos seus atos, ainda que haja flagrante, eu acho que é importante a gente fazer essas distinções, em liberdade, porque a gente precisa de um devido processo legal, né? Se defender, às vezes a gente só tem a versão do fato, a gente não tem a verdade só deve vir, né, ao final desse caminho que é o processo. E esse livrinho, que a gente chama de Constituição, determina que as pessoas respondam a esse processo, que trilhem esse caminho em liberdade. Então, a regra é a liberdade. Às vezes, aí você falou da segurança, a mídia, algumas pessoas menos... eu acredito que de boa fé até, para não achar que fazem as coisas assim de propósito, né? Acredito que de boa fé acham que prender as pessoas, inclusive vai
resolver o problema do crime. E a gente sabe, hoje de manhã estava passando até na televisão um senhor que ele é consultor da ONU. Ele estava falando sobre um evento que aconteceu aqui em Salvador, de um menino que foi alvejado, né, e veio a falecer, aqui na região metropolitana, na verdade. E ele dizendo que as câmeras nas fardas dos policiais é a solução. Na verdade, isso é importante, mas não é a solução para essa questão que a gente fala aqui, né, de segurança pública no sentido mais amplo. Então, pela nossa regra do jogo, é a liberdade. Até porque a gente só pode afirmar que um fato criminoso aconteceu depois desse caminhar que o direito deu o nome de devido processo legal. Isso não é uma realidade no Brasil. A liberdade ser a regra não é uma realidade brasileira. Isso é num mundo democrático, né, dito civilizado. Então, essa é o que o direito, né, no ordenamento jurídico, impõe, que a liberdade precisa ser mesmo a regra, e a prisão, em determinado momento, sob determinadas circunstâncias, atendendo determinados requisitos, a exceção. Mas acho que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Vai, hoje. Muito. Vocês já perceberam que quando as pessoas falam de penal, a prisão, a pena restritiva de liberdade, é a única opção que eles têm na mente. Perfeito, isso é muito importante. Quantas vezes vocês ouviram as pessoas dizer assim, que nada, rapaz, hoje a pessoa rouba, vai lá, faz um acordozinho. Isso é verdade. E tá livre aí, andando entre a gente. Né? Isso é muito verdade. A gente tem um professor que eu gosto muito dele, chamado Álvaro Pires, né? Ele fala, existe quase que uma operação matemática, que a gente acha que só teve justiça se tiver dor. E a dor vem da prisão. Então, se a gente não tiver prisão, dor, sofrimento, a gente acha que não foi feita justiça. Porque ninguém sabe até esse preenchimento do conteúdo que é justiça. Isso é variado. A cultura também de cada povo, né, vai preencher esse conceito indeterminado. Então, a gente parte dessa fórmula quase que matemática, que todo crime tem que ter prisão e tem que ter essa dor. Que é mais ou menos isso. E hoje, não é só essa lógica que você está falando, do acordo, das saídas negociais. Vocês falam disso no processo civil do sistema multiportas. E isso é uma realidade, não é só na Europa, porque a gente adora ter como referência a Europa. Isso é uma realidade na América Latina. E a gente precisa olhar para a América Latina, precisa olhar para a América Latina, porque são nossos irmãos, a nossa cultura é mais próxima. Eu tive a oportunidade de ir no Chile e no Uruguai estudar. E a gente viu, presenciou essas saídas multiportas nesses dois países. Mediação. Né, composição não impositiva de sanção privativa de liberdade. E a partir dessa lógica negocial é que nasce o acordo de não persecução penal, que também é preciso ser trabalhado, né, que é uma realidade agora a partir de 2020, com o pacote anticrime, a Lei 13.964. Quando você fala acordo de persecução criminal, você fala da delação? Dentro das saídas negociais, a gente tem transação penal, delação e a NPP. A NPP é esse acordo de não persecução penal, que é agora uma realidade. Delação não é exatamente o ANPP. O ANPP é um acordo de não persecução que é celebrado entre o suposto autor do fato investigado e o Ministério Público, nos crimes que têm pena máxima até 4 anos. Ou seja, a gente ampliou muito a possibilidade, desde que não tenha violência, né, não pode ser violência contra a mulher, não pode ter violência à pessoa. Então, assim, ampliou demais. A gente fala de crimes contra a administração pública, a gente fala de crimes envolvendo criança e adolescente, que admitem a NPP. Então, assim, ampliou muito. Apropriação em débito, inclusive, né, os advogados que se apropriam de cliente com a causas, né, a causa de aumento, cabe a NPP. Isso ampliou muito, muito. Para quê? Para evitar o cárcere. Tudo isso para evitar o cárcere. Em 2011, a gente teve uma reforma importantíssima no Código de Processo Penal, dando ao juiz a possibilidade dele aplicar medidas cautelares diversas da prisão preventiva. 2011. Isso trouxe o que a gente chama de sistema polimorfo. Como é o nome? Polimorfo? Polimorfo, porque antes era binário. Isso a gente, né, da academia, era só prende ou concede liberdade provisória ou converte em preventiva. O flagrante, né? Então, vou dar um exemplo bem para a galera entender. Rafael foi preso em flagrante. Eita, pode mesmo. ser, claro, obviamente. Cortando os bigodes de um gato. O crime ambiental. Eu acho que agora, se tiver café, eu quero. Bom, cadê sua xícara aqui? Não, pode ser essa. Aqui, se quiser vir, Então, até 2011, Rafael era preso em flagrante, ou convertia seu flagrante em preventiva, e a gente colocava Rafael no sistema carcerário, ou concedia liberdade provisória. Ponto. Era um sistema binário. Quer café ou adoçante? Não, puro, obrigado. Açúcar ou adoçante? Café ou adoçante. A partir de 2011, ao invés do juiz
ter esse sistema bipolar, a gente tem um sistema polimorfo. Ou seja, o juiz tem 10 medidas cautelares possíveis para Rafael não ir para o cárcere, para evitar ao máximo o cárcere. Monitoramento eletrônico, comparecimento pessoal em juízo. Essas 10 estão textualmente CPT, afirmadas em 319 lá, né? e 320. 2 artigos, são 10. Por que isso aconteceu? Acho que esse histórico vale muito a pena. Muito Em 2010, o Brasil, a gente adora legislar quando o cenário, a gente está mal no cenário internacional. Vídeo Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha Sim. nasce de uma imposição, de uma recomendação da Comissão Americana de Direitos Humanos, no qual o Brasil foi revel, para a gente morrer de vergonha. E aí a Comissão Interamericana recomendou que o Brasil, além de indenizar Maria da Penha Fernandes, né, pelo que ela sofreu, legislar sobre violência doméstica. Ou seja, não foi um problema assim, nós brasileiros vamos preocupar e vamos lutar por uma legislação? Não. O cenário internacional impôs. E aí a gente legisla em 2006. Em 2010, o raio-x do sistema carcerário brasileiro, raio-x, cenário internacional, constatou-se que 40% dos presos eram presos provisórios. Pessoas, Rafael, inocentes presas. A gente pode afirmar tecnicamente isso? Claro. Porque quem não tem uma sentença penal condenatória e está encarcerado é inocente. Quem disse? Eu, Rafael, a nossa Constituição Federal. Então, na época, dos 450 mil presos, na época, em 2010, a gente tem perto de 800 mil hoje. Imagine. 40%, 200 mil pessoas inocentes presas. O que se fez? Vamos desengavetar uns projetos de lei para que esse juiz possa dinamizar. E aí, ao invés de prender ou soltar, 10 medidas, monitoramento, comparecimento periódico, não pode sair da comarca, se for funcionário público, afastar da função se tem relação com crime. Aí você vai me perguntar, com a sua pergunta óbvia e aí, Thaís, melhorou? Não. Com essa lei de 2011, o sistema carcerário tem menos pessoas privadas provisoriamente? Porque as pessoas continuam com o raciocínio de prender. Porque nós somos inquisidores, temos uma mentalidade punitivista. Aí a gente vai voltar para a primeira pergunta. A sociedade acha que a prisão é o remédio. Mas isso não é só no direito penal, não. Não. Nosso pensamento retributivo ele é em todas as áreas Perfeito. do direito, né? Principalmente, inclusive no seu civil, né? Sim, com As certeza. questões de indenização são sempre debatidas sob a ótica da justa retribuição ao fato que foi anteriormente colocado. E que você falou isso já na sua primeira resposta. Preencher um conselho de justiça é um negócio extremamente complicado. E você necessariamente precisa infligir uma dor parecida em alguém para você poder se sentir retribuído, é mais complicado ainda. Então, porque como é que mede isso? Exatamente. Até que ponto foi igual? Não foi. Aí você fica nessa maluquice, né? Mas você coloca essa... Rapaz, deixa eu falar um negócio. Ela trouxe isso aqui é pra você, velho. Vou comer, né? Nunca traz, não. A gente fez uma gravação de um episódio ontem. Ela, no meio da gravação, ela trouxe um chocolate. Abriu um chocolate. E nem dividiu. Um chocolate. Não ofereceu pra mim, pra convidar pra ninguém. Eu tive que ficar fazendo chacota dela o resto do programa inteiro, porque foi um negócio... Ela hoje, com peso na consciência, trouxe o biscoitinho. Pra retribuir. Tá vendo? A gente falando de retribuição. Mas aí, voltando para o que você falou, na sua cabeça isso, então... Pouco adianta você ter uma legislação que caminhe para algum lado, se o judiciário tiver com a mentalidade ainda olhando para o outro, não é isso? Aí, Rafael, vou ampliar esse problema aí, né? Porque não é só o judiciário. É o Ministério Público. Sim. Então, essa coisa do acordo de não persecução que a gente pode explorar, porque é de 2019. Não adianta você ter uma lei se você não consegue alterar a mentalidade, a cultura daquela instituição. E é isso que a gente não tem. O acordo de não persecução, essa foi uma grande alteração em 2011, e a gente não conseguiu alcançar os objetivos, porque esse número de 40% continua igual. Na Bahia é bem pior. A Bahia a gente chega aí, vê a 60%, 65%. A Defensoria Pública do Estado da Bahia tem uma escola que mede isso. Se o cenário brasileiro é 40%, a Bahia gira em torno de 60%. Ou seja, 60% das pessoas que estão encarceradas na Bahia são pessoas que estão presas preventivamente. Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação depois, né? Da prisão pena e prisão provisória. Sim. Porque eu sei que a galera que assiste é do direito, mas eu acho que é importante. Não sei, eu acho não, que é por importante. favor, Não faça necessariamente, inclusive. Pode viu? fazer agora, É isso, inclusive, é isso. essa Eu acho que diferenciação. é Diferencie logo aí. Vamos logo, porque eu acho que é importante. Para a gente traçar as premissas. Eu acho que a gente, professora, né, para ficar no lugarzinho. Prisão-pena é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória. Tá, o que significa isso? Rafael foi preso ou não preso, tem uma investigação, o Ministério Público acusa, Rafael se defende. Nós temos narrativas, isso é muito importante. Eu digo aos meninos, a gente não tem fatos.
A gente não tem fatos, a gente tem narrativas. Fato a gente vai ter se aquelas versões, se aquelas hipóteses levantadas pelo Ministério Público e pela Defesa conseguirem ser robustamente demonstradas através de prova. Não tem o fato. Quando o Ministério Público bota 2 fatos, quando o juiz lê a denúncia, que não pode no crime, não deveria, quais são? Vamos aos fatos. A gente fala, não, excelência, vamos à narrativa, vamos à hipótese acusatória. Porque eu não tenho fatos, eu tenho a narrativa. E aí a gente tem as narrativas, depois tem produção probatória na audiência, com todo mundo lá presente. Depois as pessoas vão mostrar não só as testemunhas, os documentos, eventualmente os vídeos. Aí a perícia, vai falar o perito. Aí a gente tem uma sentença, depois de tudo isso, contraditório, ampla defesa. Aí o juiz vai condenar, beleza. Depois da condenação, a gente tem direito a um duplo grau de jurisdição. Ou seja, vai para o tribunal dizer se aquela hipótese tem prova robusta que sustente para dizer cometeu, tem prova suficiente. Pronto. Aí depois pode ir para os outros tribunais, mas aí não tem mais nenhum recurso. Aí eu tenho uma sentença penal condenatória, que impõe ao cidadão uma pena privativa de liberdade. 5 anos de cárcere, né, de prisão, regime fechado. Pronto, eu tenho uma prisão-pena. Qual é o objetivo da prisão-pena? Não é no Brasil, no mundo. Prisão-pena, retribuir o mal do crime pelo nosso Código Penal e prevenir que aquela pessoa que praticou volte a cometer o crime, e também tem a prevenção especial, né, para servir de exemplo aos outros membros da sociedade. Pronto, eu tenho uma prisão-pena. Essa prisão-pena definitivamente julgada, aí a gente vai ter a pessoa no estabelecimento carcerário. Porra, você falou dos 3 objetivos aí, não atinge nenhum, né? Nenhum. Tá perdida, né? Não vale de nada essa prisão-pena. Nada do que ela se propõe resolve. Pois é. E não resolve por quê? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer também. Porque o cárcere não consegue, né? Não consegue restabelecer, não consegue reeducar, reinserir, como os réis, né? Que a gente fala. A gente não sabe se essa violência do cárcere ela vai conseguir atingir, né? Influenciar essa pessoa para que ela mude o percurso, a opção que ela fez. E o direito penal, ele chega depois de que todo mundo deu errado. A família não conseguiu, a igreja, a comunidade, o Estado, as religiões, né? A igreja lato aqui. Então aí vem o direito penal, com sua força violenta, restritiva, bota lá dentro, não tem muitos programas, né? O sistema carcerário nosso, o STF, né, que é a corte mais importante, já reconheceu que é o estado de coisa inconstitucional na DPF lá atrás. Então, mas essa é a prisão definitiva, legítima, né? Porque a gente teve aqui um devido processo penal que impôs transição em julgado, pena, prisão-pena. Os objetivos da prisão-pena são muito diferentes da prisão processual, também chamada de provisória, também chamada de cautelar. Os objetivos da prisão cautelar, que é aquela que é decretada durante o processo ou a investigação, não tem o objetivo de retribuir. As pessoas acham que tem. O objetivo da prisão processual é evitar que o cidadão atrapalhe a marcha do processo, ou que ele fuja, eventualmente. Então, eu tenho que ter, Rafael, eu tenho que ter elementos concretos que digam que você vai fugir. Sim. Eu tenho que ter elementos concretos que digam que você vai atrapalhar o processo. Então, às vezes a gente ouve isso, né? Eu me lembro na época de um ex-presidente, atual presidente, não tem nada a ver aqui, é só porque o caso é bem emblemático, que o juiz falou, vamos prender ele porque ele pode fugir. E aí eu pensei, ele não pode, ele é quem menos pode fugir, porque se esse cara me aparece no aeroporto, naquele momento que a gente estava, todo mundo vai dizer, está no aeroporto, né? E aí a gente não pode projetar que ele vai fugir. Né? Se você é juiz, eu estou respondendo a um processo, aí você fala, não, ela pode fugir, porque ela tem dinheiro. Porque todo mundo pode Todo fugir. mundo pode. E não precisa de dinheiro, quer decolar, divide em 12 vezes sem fazer, sem juros. É que Decolar, eu já... por favor. Vou passar meu Pix deposita pra aí, você sim. depositar essa propaganda aí, viu? Foi você que reforçou. Mas é verdade. Mas verdade. Aí o juiz escreve isso, Precisa de dizendo dinheiro. assim, pode fugir. Sabe o que é isso? Eu digo às vezes aos meus alunos, ele está projetando o ego dele. Ele, no seu lugar, se mandava. Porque eu preciso de dado concreto, né? Partiu Paris. Sim. Foi visto na CVC. Olha de novo, desculpa. CVC também, venha. É porque na sala a gente fala. Rapaz, Eu tenho que tá me... arrumando vários patrocinadores pra gente hoje. Ah, desculpa. Bombou, Tá Micaela, ajudando a bombou. gente, tá ajudando a gente. Olha que eu vou me embora, não, brincadeira, vai, ó, parei. patrocina, viu? Mas agora falando sério, se você vê
um investigado estar comprando um pacote turístico numa CVC, como Sim. você falou aí, pro exterior. Seria suficiente isso para... Não, o suficiente Não, né? com certeza não. Até porque primeiro tem que saber se o crime admite ou não a prisão, Sim. que tem a quantidade de pena que ele pode ou não ser Mas mais seria, grave. digamos assim, Mas seria um indício. Seria o suficiente de que ele vai fugir. Seria um Independentemente indício. dos outros requisitos. É. Esse requisito era preenchido? Não, porque, veja, vamos lá, se tem uma medida cautelar dizendo entrega o passaporte, você não pode se afastar da comarca. Aí eu tenho uma cautelar dizendo você não pode sair. Sim. Aí eu indicio de que eu preciso, né, essa cautelar não está sendo suficiente. Inclusive, eu tenho atualmente uma professora que é minha, né, e ela falou, eu ia viajar, não vou mais porque tem uma investigação. Falei, quem lhe disse? Pode ir, minha irmã. Pode-se embora, você não tem nenhuma restrição. E não tem mesmo, não tem problema nenhum. Claro, se ela tem uma restrição, aí ela não pode viajar. Mas se a pessoa responde a um processo, ou no caso dela, investigação policial, vida que segue, normal. Não há, a regra é essa, as pessoas morrem de medo. A gente não tem noção. Só quando a gente passa ou passa alguém perto da gente. O que é, Rafael, ser intimado na polícia. Imagina. De um TCO, que eu estou falando de um crime de menor potencial. Não tem essa senhora. Ela estava com a viagem da vida para Portugal. Da vida, 60 anos, 54 anos. Ela não foi mais. Porque ela está sem dormir, sem comer. Mentira, ela está comendo muito até, que ela me relatou isso. Porque ela está respondendo a um TCO. Por uma coisa absolutamente que a gente tem que tranquilizar, que é muito provavelmente não vai. O que você está falando, o peso do processo penal nas costas Pois de alguém, é um então. negócio... É porrada, né, velho? Gente, é muito sério. Não dá pra dizer que é o suficiente pra poder... Não, vamos só processar, depois a gente para. Mas que já é um fardo. Até porque não é rápido. O cara fica com aquele estigma ali, pô... Deus sabe quanto tempo. E às vezes o cara fala assim, não, o cara é... Pra ele é melhor que o processo demore mesmo. Normalmente, o cara não fez nada, velho. Ele quer que termine Com toda pra ontem. rápido. Pra ontem. Porque Com certeza. Isso é louco, bicho. É um... As pessoas não têm a menor ideia. E é isso que a gente tenta na sala, né, em sala de aula, porque nossos alunos vão ser daqui a muito pouco tempo, né? Aplicadores, criadores, intérpretes. Eu detesto operador do direito. Porque sai com aquela ideia de que o direito é isso mesmo, né? É fábrica, né? É. E, então não é operador, é aplicador, criador. Eu já ouvi operário do direito na sala de aula, certa feita. Foi uma coisa mais... Mas será que ele não falou errado? Que era não, operador? acho que falou de mais propósito. marxista mesmo, uma pegada mais... Tinha essa, Então foi de propósito. Foi de propósito, foi. Mas o operador é péssimo também. Acho que É péssimo, a gente precisa... A ideia de que é uma máquina pronta, feita, então você Exatamente. chega ali e aperta um botãozinho. Também não Só gosto para de replicar terreno. ideias. Na verdade você acaba mesmo que você... você... Não é um pensador. Não precisa de você. A coisa que vai exato. acontecer. Você, como mero operador, não precisa nem estar ali, na verdade. O sistema está ali existindo. Como se o direito fosse si mesmo, né? E é essa sensibilidade que a gente estava dizendo que não basta a lei, né? É preciso que os homens e as atores e atrizes do sistema entendam isso, que especialmente no processo penal. Só que eu ainda acho muito que o tribunal, o Ministério Público e a polícia, porque a gente tem que trabalhar com essas agências de controle. A gente fala muito do juiz, né? Muito. O judiciário. E a gente tem que falar mesmo. Quem faz concurso para juiz tem que ter essa resiliência de saber que vai ser pessoa não grata. Porque quem é juiz? A gente já para pensar assim. Se você é juiz, você vai ser sempre alguém... As pessoas não vão gostar de você. Porque você vai julgar procedente, o réu não vai gostar de você. Se você julga improcedente, o autor não gosta de você. Se você julga parcialmente improcedente, os dois não gostam de você. Então, você tem que estar preparado para isso. Só Você problema. Você precisa saber disso, né? Diferente do advogado, que quando você consegue ali alguma coisa, né? O Ministério Público também. Mas a mentalidade que a gente precisa mudar, né? Mudar sintonizando com a democracia. Boaventura de Souza Santos fala que a gente tem um baixo nível de democraticidade, né? No Brasil. Que a gente não conseguiu chegar lá. Em todos os aspectos. Em isso muitos é um fato. ele fala isso, a gente traz isso para um monte de lugar. Então, assim, a gente mudar essa mentalidade é que eu acho que é o grande desafio. Eu vi no Chile, Rafael, reforma legislativa. Foi muito importante o novo Código de Processo Penal. A gente tem, senhores, nós somos o único país da América Latina, único, que não temos um Código de Processo Penal novo depois da redemocratização. O Código de Processo 41. Penal. E todos, começando pela A vida Guatemala. mudou, né? Os crimes mudaram. Não é exatamente. A ideia de tratamento processo do processo mudou, né? mudou. Como se tratar isso daí mudou totalmente também. Não tem... Todos, não é? Todos. Começando com a Guatemala no ano de 90, até Uruguai, agora 2018. Todos têm um Código de Processo Penal novo. Nós somos o único, né? O único
que temos um Código Temos de Processo Penal de projetos, 41. né, em discussão. Então, temos um projeto, que é 8045 de 2010, mas que é um grande compilado. Pegou assim, as leis esparsas e, não tem um pensamento, um debate para adequar isso à Constituição. Só que essa mudança, ainda que a gente faça, não adianta se a gente não muda a mentalidade. É o mais difícil. Essa é a cultura, é o botão mais difícil. São 3 pilares, né, da reforma que o Chile implementou, e a gente ficou uma semana lá assistindo o sistema acusatório, primeiro a legislativa, depois a administrativa. O juiz não pode gerir sua agenda. Quem gere a agenda do juiz é alguém que estudou para isso. Para dizer, tudo bom, excelência, o senhor chegou, o senhor tem 54 audiências hoje na pauta. Não é o senhor que vai dizer que dia vai trabalhar, terça, quarta e quinta. O senhor tem que trabalhar de segunda a sexta e vai fazer por dia, porque essa é a meta para cumprir o princípio da duração razoável do processo. Aí eu fui falar isso em algum lugar aqui. O pessoal que trabalha lá no Poder Judiciário falou, mas isso não é para agora não, né, minha filha? Que eu não vou gerir minha agenda? Então, a reforma legal... Cada um quer ter patrão, né? Pois então, é muito difícil. A gente altera a lei, altera isso, a administração. E essa galera tem que ter autonomia. Esse servidor, porque senão não adianta. E aí a última reforma é a mais difícil, que é a cultural, a mentalidade. A gente teve aula com 2 juízas no Chile. Primeiro, ninguém queria mudar nada, porque a gente gosta do conforto do status quo, né? A gente está ali, está acostumado a fazer. Na zona de conforto. E aí o Chile falou, se vocês não quiserem mudar, vocês podem se aposentar. Deram um caramelo, que eles chamaram, para quem não queria ser acusatório. Queria continuar no inquisitivo, né? Que eles falam isso. E as juízas que quiseram passaram por um curso, voltaram para a sala de aula, para aprender tudo, que agora a gestão da prova não é mais sua, você não pode fazer pergunta à testemunha, você é um terceiro, espectador, imparcial. Agora, Thaís, deixa eu fazer umas perguntas de ordem prática e não tão prática. Primeiro, sempre me incomodou, eu fiz estagiário no Ministério Público 3 anos, no Ministério Público Federal. Inclusive, foi por isso que eu fiz a segunda fase em OAB de penal, que eu trabalhava com eleitoral, na verdade, no estágio, mas os procuradores sempre tiveram como área com isso que eu trabalhei, o criminal. Então, toda vez que não tinha processo eleitoral, eu pegava um processo criminal para poder trabalhar. E aí, acabei tendo alguma noção prática e foi por isso que eu levei para a OAB. Mas me incomodava muito a dupla figura do Ministério Público no processo. Né? Porque quando você está aqui do lado de cá do processo não penal, em que ele está como custos legis, maravilha. Ele está ali como fiscal da lei, ele está, digamos assim, ocupando um lugar privilegiadíssimo, porque, se você for parar para pensar, ele é quase que uma fonte de controle da própria atividade do juiz. Verdade. Ele está ali, rapaz, é um lugar da porra do Ministério Público ali. Ele está ali para poder dizer se a lei está sendo respeitada ou não está, independentemente da convicção. É um papel fantástico. Mas quando você vai para o processo penal, isso começa a ficar um pouquinho complicado, porque o cara vai ser fiscal da lei, ao mesmo tempo ele é parte processual, que ele acusa, ele é o titular da e ação ele sempre penal. vai respeitar a lei, né? Eu conheci procuradores, não quero falar de negócio de xerox de livro hoje, mas não. Não vou falar mais. Conheci não. procuradores Depois eu falo pra que Tânia. levavam a sério, muito a sério, essa questão de princípio de presunção da inocência, de chegar no processo em que ele estava oficiando em determinado momento, em suas alegações finais, por exemplo, dizer, não tem nada aqui para condenar o cara. Eu, mesmo Ministério Público, que sou responsável pela acusação, estou pedindo a absolvição porque não tem. Perfeito. Que é o papel dele. Perfeito. Eu conheci pessoas que faziam isso. No geral, não é assim que a banda toca. O cara não tá nem aí se tem ou se não tem. O papel dele é acusar, ele tá acusando até a última instância que ele puder. E Caio falou uma frase aqui que eu achei interessante. O processo penal é uma fita que está tocando sozinha, cujo destino é a prisão do réu. Alguém tem que chegar no meio do caminho e dar um stop, senão o que vai acontecer é o réu ser preso. Por conta dessa cultura que a gente tem. O processo penal foi feito desse jeito, né? Isso. Digamos assim. Aí, a minha pergunta para você é, nesse primeiro, né? Nesse ponto do Ministério Público, por que quando a gente teve a Constituição 88, não se aproveitou para dar Você falou de uma reforma administrativa. Chega a falar, meu irmão, é o seguinte: vai ter um pessoal do Ministério Público que é titular da ação penal, vai ter um pessoal do Ministério Público que é custódio lei, e não vão se misturar. Por que isso não aconteceu? Isso chegou a ser já pautado? Isso é uma discussão entre vocês, não é? Como não, é que é isso? não é uma discussão entre a gente. Eu vejo pouquíssimas pessoas falarem disso. Os próprios manuais de processo penal não falam sobre essa figura esquizofrênica, né, que é bipolar do Ministério Público. Porque não dá para você bota uma roupa, depois você tira e veste a outra. Então, é muito difícil, até porque a gente tem uma engrenagem institucional
que preza por essas metas de acusação, né? A gente sabe disso. Eu faço lá na faculdade, de vez em quando, uns encontros dos alunos com as instituições. Só que eu estou ali como professora, só que não tem como eu não estar ali também como advogada. E os promotores que vão vendem o Ministério Público para os meninos fazerem concurso na área. Só que eles dão informações privilegiadíssimas a gente, né, a advogado, que eles têm acesso a ferramentas de investigação que a gente eu muitas vezes sabia. Ideia que existia, né? E aí vem eu, advogada de um escritório médio, e aí eu falo, meu Deus, eles têm acesso a isso tudo. Banco de informação, não sei se vocês... Não há isonomia, né? Não há isonomia, exatamente. E os meninos dizem, né, os promotores, porque alguns ex-alunos meus, né, que vão, eu faço aquela coisa de ir na faculdade, que formou para os meninos se inspirarem, eles falam, eu nunca gostei de ambiental, então eu tenho uma escola dentro do Ministério Público, que eles me dão as notas técnicas daquele crime, daquele processo. Imagine, eles têm notas técnicas de um grupo de estudo especializado naquela matéria para munir os promotores que não têm tanta afinidade com aquela matéria. Aí vem eu. Eu, um estagiário, uma sócia. Sem nada. Sem acesso a nada. Então, eu acho que além disso que você está colocando, que não é só esse ponto, eu acho que é reflexivo também, é o pessoal do segundo grau, né? Porque a gente vai falar, no segundo grau, eles vão opinar como procuradores no recurso. Aí você vai falar, pô, esse cara vai falar só como órgão opinativo. E aí tem outro problema, que eu vou só levantar a bola. Os desembargadores e as desembargadoras que vêm do MP, numa turma criminal, para julgar imparcialmente, depois de 30 anos no MP, pedindo condenação. Eu no eleitoral, que não tem a ver com criminal. Mais ou menos. Eu não posso. Tem uma hora que. Eu não posso dizer que em algum momento me disseram isso. Então, mas era assim. Enquanto estagiário da Procuradoria da República, a gente atuava junto ao TRE, então a gente só pregava os processos de eleição municipal em grau de recurso. E o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é autor de ações eleitorais muito pelo interesse das eleições municipais. Perfeito. Muito. E quando chegava para o segundo grau, o sentimento, volto a dizer, ninguém nunca me falou isso textualmente, sim. Mas o que eu sentia era, o parecer tem que ser no sentido do que o membro do Ministério Público lá embaixo fez na petição inicial. E já desde essa época eu falava, pô, bicho, mas o cara lá é a parte. Ele tá fazendo, ele tá puxando a brasa pra sardinha dele, porque ele é parte naquele processo, um autor, e a gente tá aqui com outra visão. Eu preciso, inclusive, se ele estiver errado, eu tenho que dizer, mas o sentimento não era esse. Então eu tinha que ir sempre de acordo, eu me sentia compelido a ir de acordo com o que estava sendo colocado ali. No criminal isso é ainda mais forte, né? Porque... A gente tem algumas exceções, né, hoje, assim, pelo menos no TJBA, os procuradores de justiça que atuam no tribunal. Mas, em regra, é a nossa sensação também, né? A nossa sensação é essa mesmo, assim. Que tem a coisa da corporação, do corporativismo, né? Da instituição, de que é o grande acusador. E eles legitimam isso. Meus alunos queridos foram lá e perguntaram coisas que eu nem combinei, que eu nem sabia. E falaram isso. Por que vocês insistem, às vezes, em condenações, em pedidos que não têm lastro? Eles ficaram super constrangidos. Eu não sabia. Depois eu até falei, vocês nem me falaram para a gente combinar. Porque os caras vieram aqui. E eles ficaram ali meio que, não, mas a sociedade, a gente tem que defender, porque às vezes não tem lastro suficiente nem para acusar, e eles... e tem aquela coisa também de que às vezes eles tomam para si, né, a acusação. A pessoalidade. Eu não sei se vocês, como advogados, sentem isso, mas eu sinto, e eu tenho muito cuidado para não... Porque a gente precisa fazer os constrangimentos, eu acho que é isso, né? Então, ponderar, brigar, fazer os enfrentamentos, com educação na boa técnica. Mas, às vezes, tomam na pessoalidade. Eu não sei se vocês sentem. E olha que eu costumo muito... Claro. O contrapôs na verdade, encarado como está me desrespeitando. Eu que vou julgar o seu processo. Ou MP também, assim, a gente vai para o enfrentamento. Eu esse ano, recentemente, uma promotora falou, você está de joguete. Aí você vai para cima. Mas assim, como é, doutor, eu estou de joguete? Não, é aqui A, B, C, D. Você sente, talvez, nesse caso, né, a pessoa não estava esperando que você fosse nesse nível de resistência técnica. Claro que a gente é ser humano e também de vez em quando sai.
não vai com a cara, né? Quer levar para o pessoal. Sim, normal. Mas a gente precisa se controlar, porque é o cliente, porque se a gente vai para o enfrentamento pessoal, não é na gente que vai recair, né, a porrada. Sim. Então tem que ter essa maturidade, eu acho, que é por aí também. Falando um pouco até da prática, né, para a galera. Mas, às vezes, levam para o pessoal. E aí é que fica mais difícil. Aí você tem que ter estratégia, assim, né? Só que às vezes o escritório não é tão grande, não dá para você deixar de ir. Tem isso também. E essa coisa que você falou do sentimento, que você estava, né, falando do TRE. Tem um grande professor, assim, nosso, de todos, né, especialmente do processo penal, que chama Jacinto Nelson, de Miranda Coutinho. Ele conta isso publicamente. Ele diz assim, olha, eu fui do Ministério Público durante muitos anos, ele era promotor, acho que no Paraná, e ele fala isso, assim, eu comecei a pedir arquivamento. Eu, recém-aprovado no concurso, falei, eu não vou dar conta de todas essas investigações, eu vou focar no que efetivamente eu acho que é mais importante. E aí começou a pedir o arquivamento. E aí o procurador-geral chamou ele, 20 e poucos anos. Ele falou, seu nome está de lápis. Você está no probatório. Está arquivando demais. Ou seja, a mentalidade... Isso que eu estou te dizendo não é uma coisa que eu acho, não é um sentimento. É o que o professor... Ele, né, coloca isso abertamente nos eventos que faz. Para mostrar como é que, efetivamente, essa ideia de um grande defensor da sociedade, né, ultrapassando, às vezes, esses limites que estão postos, né, no ordenamento jurídico. É verdade. Essa semana eu estava ouvindo um rádio, não é porque eu sempre ouço rádio. E aí eu estava... alguma pessoa falando assim, mas também, o que é que adianta? Falando sobre violência urbana. E alguém falou assim, mas é porque hoje em dia ninguém prende. Um dia desse, passei uma situação, fui acionar a polícia, o policial me disse, não, porque eu prendo, o judiciário solta. E aí me veio agora a sua fala dos sujeitos envolvidos nesse caminho persecutório, né? Que, na verdade, se todos não souberem qual é a razão daquele processo penal, acaba que você se coloca um contra o outro, sem estar em partes opostas. Porque assim, eu não estou falando da acusação e da defesa, eu estou falando de sujeitos que devem coadunar para entender que ali o que se busca é a veracidade dos fatos, punir se for o caminho da punição, mas não necessariamente punir por punir. E esse discurso ficou mais forte, o que eu sinto depois do surgimento da audiência de custódia. Eu vou falar da audiência de custódia, é muito importante. Eu acho que tem 2 casos que estão agora aí, né, na mídia. Na mídia não, na verdade, nas plataformas de documentário, né? Tem um que é a Escola Base. Tem um documentário muito importante que a Globo... Claro, que foi aquele caso que acusaram os dirigentes da escola de crimes sexuais, não foi isso? Exatamente, de pedofilia. Tem um documentário muito, muito legal, que é a Escola Base, que é daquele Salaro, Vladimir Salaro, Walter Salaro, que é um repórter da Globo, que na verdade o documentário mostra sobre a visão do jornalismo, como é que ele contribui para a destruição de 2 famílias que eram inocentes. Assistir, né, quem puder, meus alunos assistem, esse Escola Base é muito importante. Tem outro, que é Linha Direta. A gente fala que esses programas são horríveis, carnificina, mas tem um episódio que também é muito importante, que fala sobre fake news. Como uma mulher que parecia que era também uma mulher que sequestrava crianças, assim, todos os fatos levavam a crer que ela era a sequestradora de crianças. Todos. O cor do cabelo, a fruta, ela estava abordando uma criança, essa senhora. Ela foi linchada até a morte. Eu me lembro desse caso. Esse é bem mais recente, porque a Escola Base é bem mais antigo. Então, são 2 casos que eu acho que vale a pena a gente trazer, porque o que se evita é isso, né? É punir inocentes. O processo penal é uma máquina de contenção de poder que tem por objetivo, eventualmente, salvaguardar direito de inocente. Mas nessa contingência, eventualmente a gente vai absolver culpados. Sim, mas é melhor que a gente absolva culpados do que a gente condene inocentes. Essa é a grande máxima, né, de um processo penal democrático. Qual é o custo disso? Perfeito. O custo que a gente, no custo do autoritarismo, é que a gente vai condenar inocentes. As ordalhas, né, aquelas provas impossíveis, a gente tinha esse custo. Qual é o custo da democracia? Eventualmente, a gente vai absolver culpados. E é o custo, o preço que se paga. Por um processo penal democrático, que se pauta em provas lícitas, porque senão valia... Aí entra filme, inclusive, que quando amigos não juristas, e eu não sou
estudante de direito penal. Não sou. Mas eu comungo de muitas das coisas do que eu vi meus professores falar em sala de aula. Eu brinco em sala de aula, inclusive, quando eu não dou aula de penal, né? Eu falo, não, direito penal é aquele mangue e tal. Eu falo de civil também, falo de direito empresarial que ninguém gosta. Mas, sem brincadeira, eu comungo de muitas ideias de vocês. E quando alguém não jurista pergunta, pena de morte, eu sempre puxo a questão de um filme também, e aí não é nem pra falar de A Vida de David Gale. Que ali, ele serve não só para discutir pena de morte, ele serve para mostrar o que pode acontecer com o Estado tomando a liberdade das pessoas na mão dele. Por que pode dar merda? O filme fala exatamente sobre isso. É isso mesmo. E fica muito claro que você precisa realmente ter camadas de proteção, quanto mais melhor, para que aquilo não aconteça. E porque é extremamente velho. E a gente está falando de um filme que falava do judiciário americano. Imagine no judiciário brasileiro, meu irmão. Que eu não vou falar aqui de qualidade dos membros, não. Porque isso, para mim, tá além de qualquer discussão que a gente possa ter aqui. Porque tem gente boa e ruim, como tem tudo quanto é canto. Verdade. Mas uma coisa que você não pode negar é os caras vivem assoberbados de processo. É muita coisa. Mas podia trabalhar mais. Beleza, mas ainda assim, mesmo que o cara trabalhasse como uma porra, você não vai ver um juiz hoje que pudesse dizer assim, não, meus processos hoje estão todos, a minha vara anda. Impossível, não tem como. A quantidade de processos que tem, que tramita no Brasil hoje, para a quantidade de juízes, é um absurdo. Qualquer pessoa do mundo olha e fala, não, isso aí não funciona. E de fato, não funciona. A gente quer inventar que funciona, talvez por nós advogados precisarmos viver disso, a gente fica se enganando que essa porra funciona. Não funciona, né? Na verdade, não funciona. O Micael, acaba tudo. E eles ainda acumulam as funções administrativas, né? De servidor, material de gabinete. Essa é uma das também que as reformas, como eu falei da reforma do Chile, vem para isso. Porque o juiz tem que julgar. O juiz tem que estar liberado para julgar. Eles são administradores do fórum. Eles têm que pedir para fazer a reforma, Sim. a garagem. Se tem servidor, não tem servidor, tem que negociar com a prefeitura para ceder. Tudo isso. E aí eles não fazem o que eles mais acharam que iam fazer quando passaram no concurso, que é julgar. Outro dia tinha uma situação foi no Rio de Janeiro, na capital. Eu fui fazer um despacho com o juiz e despachei, então, na saída encontrei um outro colega advogado. E aqui em Salvador, o que eu mais ouço, e eu participo de vários grupos de advogados, né? O que eu mais vejo a galera reclamar de violação de prerrogativa, né? E a OAB não faz nada. Isso é o rescaldo da vida do advogado, é isso aí. E aí o colega advogado, quando eu saí do despacho, pô, você tava lá com o doutor falando? Foi. Porra, velho, os processos não estão andando na vara dele. Ele não tá despachando nada, ele não tá decidindo nada. Eu falei, é verdade, tá um pouco lento e tal. E você não vai querer, eu tive lá semana passada fazendo despacho com ele. Eu falei, foi. Aí eu falei, pô, doutor, a gente tá precisando que esse processo aqui e tal. Ele sabe o que ele me disse? Que ele não tá conseguindo despachar e sentenciar, porque ele fica abrindo agenda para atender a gente. Aí eu olhei para ele e falei, velho, das duas uma, né? Ou esse cara é um suicida por ter dito essa frase, não deveria, ou ele é um estrategista extremamente hábil, porque ele botou o advogado na frente dele em uma sinuca de bico, falou, meu irmão, você quer que eu decida ou lhe atenda? Porra, foi um negócio que eu olhei e falei, por outro lado, é uma verdade também. E aí você falou da audiência de custódia, que você vai falar ainda, mas eu queria aproveitar e puxar uma coisa que ainda não está existindo, porque o STF está lá discutindo sobre isso, se vai acontecer ou não, que é o juiz de garantia. Perfeito. E por que eu quero falar do juiz de garantia? Pela questão da reforma administrativa que você falou. O juiz de garantia é a separação das funções dos juízes dentro do processo penal, não é isso? Por que não pensa também, então, ao mesmo tempo, na separação das funções do Ministério Público? Se é para você fazer eu acho que essa ideia sua é maravilhosa. A gente tem que pensar nessa questão que você fala do MPs que acusam e MPs que fiscalizam. Eu acho que essa ideia, vamos pensar nisso, né? Vamos botar aí no jogo para pensar nisso. Não sei porque que ninguém nunca pensou especificamente nisso, eu nunca vi ninguém pensar, nunca ouvi falar sobre isso. Acho que isso é muito importante. Me conte então sobre o juiz de garantia. Vou falar de juiz de garantia, depois eu vou falar sobre a audiência de custódia, eu prometo, hein? Não tem que falar, custódia não tem jeito. Eu vou explicar o fundamento do juiz de garantias, né? Que está suspenso no STF por conta de 3 ADIs que foram lá propostas. Qual é o fundamento? Tem um autor alemão chamado Bernhard Schunemann, que ele provou que as pessoas não são juízes, né? Porque o juiz é uma pessoa, ele provou isso. Pra gente não achar que só porque é o juiz é mau. Não tem isso.
A pessoa que toma uma decisão se apega àquela decisão e vai tentar, ao máximo, que aquela decisão seja mantida, né? Isso é teoria da dissonância cognitiva. Então, sei lá, Joaquim vai crescer, vai levar lá uma menina, você vai dizer... Não, várias. Não, ele vai levar uma Ao porque ele vai ser mesmo um tempo. menino de Calma. jeito Eu já nenhum. conheci Joaquim. Pois é, ele vai levar e você vai ver que a menina, né, ou o menino, não é muito legal. Então, aí você vai falar, olha, meu filho, veja lá, esse menino ou essa menina, será? E aí ele, como ele levou e escolheu, ele vai lutar para dizer. Exato. Vai ficar, vai tentar, por outro lado. A mulher passa muito por isso, né? A mulher, quando arruma um homem, todo mundo fala, olha... A sociedade machista da gente, né? E ela vai falar, não, eu vou mudar ele, eu vou melhorar ele. Então ela fica presa àquela ideia. É verdade. Mas é mesmo. Mas isso é Pessoal, escolha, verdade, mas isso é psicologicamente comprovado, né? Então, essa teoria prova, esse autor alemão, ele faz pesquisas empíricas, demonstrando que o juiz que prendeu alguém na fase do inquérito, a persecução penal tem 2 fases, né? Inquérito e ação penal. Então, a fase de investigação da polícia, o juiz eventualmente atua quando bens jurídicos muito importantes precisam ser violados. A Constituição fala, ó, delegado, esse aqui você só pode ser o juiz autorizar. Uma prisão preventiva, uma busca domiciliar, uma interceptação telefônica. Esse juiz que atua na fase pré-processual, ele acaba decidindo e lendo, analisando, julgando os fatos. Ainda que de um juízo muito precário, ele julga, ele se antecipa. O que esse alemão provou? Que esse juiz que se antecipou, a probabilidade dele condenar lá no final do processo, na segunda fase, é muito maior se ele não tivesse participado dessa primeira etapa. Ele prova isso, empiricamente. E a partir daí, o mundo, Rafael, Ive, vamos separar a atuação judicial. Não é o Brasil criou essa novidade. Isso é o planeta Terra, né? A Europa muito antes, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e América Latina também. A gente tem outro nome no Chile, por exemplo, que é onde eu estou dando um exemplo que eu vi mais perto. Então, vamos separar. O juiz que atua na fase pré não pode atuar na fase processual. E ele, inclusive, recebe a denúncia. É até o recebimento da denúncia, porque ele vai fazer um juízo ali, vai valorar se tem ou não, né, lastro probatório suficiente, juízo de possibilidade para começar o processo, para condenar juízo de probabilidade, para começar a possibilidade, para investigar, é menor ainda esse grau. Então é isso. Não é uma coisa que a gente inventou do dia para a noite. Essa alteração legislativa é fruto dessa pesquisa no mundo, que demonstra que o juiz que pratica atos na fase pré-processual se vincula àquilo que ele disse antes. E é por isso, por ele ser humano, é que ele não pode julgar, porque ele já se antecipou. Então, ele vem para o processo e aí cabe à defesa desfazer, o que é muito mais difícil. Enfim, né? Aí mora também a questão do membro do Ministério Público. Não estou pegando o pé de promotor, não. Porque, para mim, a analogia no processo penal tem que ser feita. O membro do Ministério Público ofereceu a denúncia, ele não vai chegar no final e pedir absolvição tão muito facilmente, difícil. Porque ele está com essa mesma síndrome na cabeça, né? Ele escolheu fazer a denúncia. Aí não tem jeito. Você fala, eu vou te dar o exemplo concreto para robustecer o que você está dizendo. O 5 do Central Park, Olhos que Condenam. Sim. Todo mundo assistiu. Se não assistiu, tem que assistir. Maravilhoso. Ali tem um exemplo do que você está dizendo. O exemplo do que você está dizendo. Não. Então assiste. Mas eu vou ter que falar. Fale. Problema seu. Vai dar spoiler, né? Vou ter que dar. Não, mas eu vou dar para reafirmar o que você está dizendo. A promotora, a mesma, acusa os 5 meninos negros de terem estuprado uma mulher branca, né, que estava numa corredora. Ela acusa esses 5. Os meninos passam por coisas que você precisa assistir para entender o sistema prisional, penal, em qualquer lugar do mundo, aqui também. No final, aparece o estuprador. O cara vai lá e diz, fui eu sozinho. A promotora, apegada à tese, ela diz, não, ele é o 6º. Meu Deus do céu. Sim, é isso que você está dizendo. Ou seja, teoria de dissonância cognitiva. Esse é o exemplo maior. Meus alunos assistem, leiam a teoria e fazem a aplicação. Essa é a teoria. Ela estava tão apegada à tese dela de que ela não aceitou que ela errou. Porque ela não podia errar. Então, ele não era o único, ele era o 6º. E entre esses, Rafael, tinha um menino que nem estava lá. Ele foi com um amigo que estava correndo no dia. Ele falou, bora ali comigo, que eu vou... Não, mentira, a polícia falou, vamos lá você também. E ele foi condenado. Ele não estava na cena. Não estava na cena. Você que tá aí, bora também tomar Gente, um café.
Mas o que Mas eles... Foi nessa Ih, pegada. não dá, velho. Assim, eu acho que assisti não só ao documentário, Eu chorei horrores. mas assisti a entrevista de Oprah Winfrey. É. Quando eu assisti a entrevista dela com os atores e com os personagens reais, eu entendi que aquela mulher está nesse lugar porque ela tem muita competência, sabe? Quando você assiste, assim, a entrevista dela, ela faz as perguntas simples, mas assim, as perguntas perfeitas. E eu chorei tudo de novo, porque ela é maravilhosa. Eu não vou assistir. Pronto. Assim, não! Tem que assistir. Esse negócio de Vai chorar, chorar? não gosto Mas de você não gosta, você é Mas você tem que Eu tenho assistir. evitado Tem que ultimamente. assistir. É. Assistiu? Assistiu, vale muito a pena. Eu fico contaminado dias quando assisto essas coisas muito tristes. Mas assim, tem que assistir, tem que mas assistir. É. Todo incomoda. juiz, inclusive criminal, tinha que assistir, como tinha que, enfim, outras coisas. Então, isso que você está falando, o juiz de garantias é o quê? Juiz de garantias. Porque quando a gente fala, é engraçado isso também, né? A gente fala isso, os juízes garantistas, os juízes não garantistas. Não sei se vocês já ouviram isso em relação ao crime. Sim. Tem um programa, eu vou falar, né? A Globo News adora botar ministros garantistas do STF, ministros punitivistas. Isso, primeiro, é um grande equívoco, né? Nós somos garantistas. Todo garantista é punitivista. Eu sou garantista, mas é óbvio que eu sou punitivista. Eu só quero que a punição saia dentro da regra do jogo, das 4 linhas. Não existe essa separação, porque parece que os garantistas são abolicionistas. Isso é absolutamente falso. Eu sou garantista e vivo do processo, tenho um escritório, senão eu não estava advogando. E aí eu me lembro também, volta ao Chile. A gente falava no Chile, né? O juiz estava dando um curso a gente, e a gente falava, não, porque o juiz garantista... Aí um juiz falou, vem cá, gente, eu estou aqui perdido. Por que vocês falam juiz garantista? Não é uma expressão redundante, não? Eu falei, meu Deus do céu, olha que luz o cara dá assim na nossa cara, né? Ele falou, porque todo juiz garante o devido processo legal. Explicar para ele que a gente tem juiz que não respeita as regras do jogo, e era 2016. A Lava Jato começou em 2013 e 2016 estava no auge. Esse mesmo juiz falou para a gente assim, vem cá, eu estava ali no aeroporto de vocês, e o livro mais vendido tem a capa de um juiz. Na época era bonito, né? Tava na capa, o livro mais vendido do Brasil. Porque lá no meu país, eu sou juiz, as pessoas não gostam da gente. Porque a gente solta os caras que acabaram de ser presos. Na audiência de custódia deles, que chama audiência de controle da detenção. E aí a pergunta que você vai me fazer, Thaís, no Chile, onde se implementou o sistema acusatório, efetivamente, o número de prisões cautelares diminuiu? Isso é importante você saber, né? Porque as pessoas vão dizer assim, nesse país aí, onde você está dizendo... Ninguém é preso cautelarmente. E o número não diminuiu. Só que a qualidade das prisões, né, mudou. Eles estão conta disso. É importante saber isso, porque parece que agora a gente vai implementar o acusatório e vai abrir todas Desaparecer. É porque, vamos lá, até aquela questão que a gente falou no começo, essa noção de que a devolução é o necessário, tudo que a gente falou no comecinho da conversa, está entranhado na gente enquanto cultura. Né? E você mesmo falou que a reforma mais difícil é a reforma cultural. Perfeito. Né? Aí, dentro desse contexto, eu acho que escolher o nome juiz de garantia foi péssimo. Foi péssimo. Porque para o grande público, o grande público tá vendo, não é o juiz da bagunça. É o juiz que vai soltar todo mundo. É para soltar todo mundo. Porra, velho, nome não importa. Me desculpe, importa muito. Importa muito. Esse tipo de pressão popular é o que, de um jeito ou de outro, as pessoas não acreditam muito nisso. E não é... Na verdade, não é pelos motivos que deveriam ser, mas os homens que tem lá e têm o poder de mudar as coisas, principalmente no Congresso Nacional, eles se importam bastante com a pressão popular. Não porque aquilo é a opinião do povo, mas porque ele talvez não vá ter voto na eleição seguinte. Né? Então, pelos motivos não necessariamente ideais, mas fazem o que tem que ser feito quando são pressionados para tanto. Você bota o nome de juiz de garantia, meu amigo, o leigo vai olhar para aquilo e achar que agora é que lascou de ver, viu? Agora é que ninguém vai preso mesmo, papapá. Porra, tinha que inventar outro nome. Pega um marqueteiro e fala, não, velho, vamos botar um nome aqui que passe a mensagem corretamente, entendeu? Porque senão não vai pra frente. A gente tem um grande problema, eu acho isso. Nós, professores... Vou comer o primeiro. Você não comeu nenhum? Não. Pô, eu comi quase metade do Você pote. Hoje aqui? Aqui eu trouxe hoje. Mas a gente nem viu, nem reparei. Eu vou ficar tímida de comer e falar, daqui a pouco eu como. Isso é muito verdade também, porque nós não temos estratégia política. Vou te dar um exemplo disso. Estava tramitando o projeto de lei 8045, o novo CPP. Aí um grande professor, talvez o maior do Brasil, foi lá discutir o PL. Foi lá contribuir a audiências públicas. E aí o brother, esse grande professor, bota no Instagram, partiu enfrentar as feras.
indo no Congresso Nacional debater com os caras. Eu falei, velho, a gente precisa ter alguém para dizer a gente que não pode. Porque se você fala, o cara lê, ele não conversa mais com você. Então, a gente não tem nada de estratégia política para isso aí, né? Para as nossas pleitos. A gente estudioso, assim, né? A galera que tenta reformar. Eu acho que você está, mais uma vez, correto em relação a marketing, né? Essa questão das comissões que eles formam com juristas para debater legislações de uma importância que eles consideram de uma maior importância, eu acho louvável que isso aconteça, maravilha, mas eu não consigo enxergar efetividade. No final das contas, vai o que eles... ou, na verdade, o que eles conseguiram simpatizar com alguém que falou alguma coisa que vai colocar ali. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente precisa aprender a como é que seduz para estar lá fazendo as coisas acontecerem. Eu fui aluna de Fred, né? Fred Dinheiro no doutorado, e ele conta o CPC. Ele conta a gente. Ele falou, velho, teve coisas... Ele já contou aqui. No... Pronto. Ele falou, velho, por que eu não vou colocar se o cara queria que colocasse? E não muda nada, e eu tenho... O objetivo é ali, né? Claro que tem valores inegociáveis, coisas que você não vai... Mas outras coisas que ele conta na aula, ele falou, o velhinho queria botar lá, não sei o quê. Ele falou, vamos botar lá, não sei o quê. Não vai ter impacto para poder seduzir mesmo. A gente não tem. Esse grupo que viajou para o Chile, lá em 2016, eram 42 professores do Brasil inteiro. E uma pauta nossa foi essa, mas ninguém conseguiu articular, porque não consegue. Porque é professor, porque é advogado, e não tem essa articulação política. Como é que o cara, o mais importante do Brasil, nosso Fred, no processo penal, né? Auri Lopes Júnior, é o nome dele. E ele falou, partiu, e a gente falou, Auri, pelo amor de Deus, você não vai para lugar nenhum com isso. Você ganha o quê com isso? Tem que saber seduzir, a gente não sabe. E aí eu acho que o nome realmente poderia ter sido, né, outro para ganhar o grande público e até os caras do Congresso que vão acabar votando. Nesse caso específico, foi o STF que suspendeu, né? Mas a gente sabe também do apelo, né? Que outras questões não jurídicas acabam influenciando o voto dos nossos ministros. A gente precisa contar com isso também, né? Que a gente sabe que o direito é permeado também por essas outras questões, né? Políticas. Que é outra coisa que o grande público também não consegue entender muito bem, não reage muito bem quando você tenta explicar. Então, mas assim, tem coisas da medicina que eu sou do grande público. Claro. Né? Eu realmente não entendo e não vou entender e beleza, tá tudo bem, né? Vamos, vida que segue o cara que... Eu tenho que confiar que o cara que sabe tá fazendo a zorra certa. É isso, ponto. Os caras têm que confiar que a galera que tá fazendo a coisa certa de alguma maneira, senão não vive. O problema é quando esses atores, né, os ministros do STF, cunham essa pauta política para julgar e colocando em escanteio as regras jurídicas. A gente ouviu isso na época, em 2016, com o julgamento, com a possibilidade de prisão em segundo grau. Sim. Não sei se vocês lembram, Barroso cunhou ali elementos, né, políticos, assim, de grande público. As pessoas querem, né, e era um HC de José da Silva assistido pela Defensoria Pública. Quando ele falava assim, porque as pessoas, o crime de colarinho branco, a impunidade, o HC, e olha que foi o HC, olha que foi um HC, quer dizer, um instrumento que vem para garantir a liberdade, reverter uma jurisprudência nefasta, que foi admitir prisão em segundo grau, que era uma coisa que estava até 2016, né, decidido que não podia. Aí, em sede de HC, a jurisprudência do STF muda 6-5. Em sede de HC. E o HC era João da Silva, assistido pela Defensoria Pública. E o argumento de Barroso, mídia popular, populista, era que a impunidade está demais, que a gente dorme com a insegurança, quase poético, né? E acorda sob o manto da aurora do medo, para reverter uma coisa. E só em 2019, com os julgamentos, né, que a gente consegue voltar a cumprir a Constituição, que diz que só pode prender depois do trânsito em julgado. Muito bem. Vamos para a audiência de custódia? Vamos falar de audiência de custódia. a figura do juiz de garantia, se não tivesse sido proibida, seria o que? Presidir a audiência de custódia? Com certeza. Ele faz tudo antes, né, até o recebimento da denúncia. Né? Então, ele faz prisão... analisa a legalidade do flagrante, que é isso que a gente faz na audiência de custódia, decreta ou não as cautelares, se necessário, e pode homologar o acordo de não persecução penal, que a gente estava conversando anteriormente. Né? As saídas negociais anteriores ao oferecimento da denúncia, também juiz de garantias, até recebimento da denúncia. Professora, e prisão temporária não tem mais não, né? Tem. Tem ainda? Tem. Lei 7906 de 89, ainda tem. É aquela prisão que tem no prazo, né? Então, a prisão temporária, primeiro, ela tem uma discussão, que já é superada, mas ainda se fala nela, da inconstitucionalidade, porque era aquela prisão para averiguação que cai com a Constituição de 88,
e Sarney dá de presente aos militares a prisão temporária, que tem, assim, na lei tem uns cabimentos, assim, bem duvidosos. Com o passar do tempo, o STF firma para dizer, olha, vai caber no rol do inciso 3º do artigo 1º, quando for indispensável a investigação. Então, não é... Tinha um outro inciso que era quando a pessoa não tinha residência. Aí estava se punindo o pobre, porque morador de rua. Esse inciso está lá na 7906, mas aí ele não tem mais, assim, né, aplicabilidade, apesar de continuar lá. Então, tem um rol de crimes que cabem em prisão temporária, que a doutrina até discute, mas, enfim, está lá, quando for imprescindível a investigação policial. Então, só cabe temporária na investigação, decretada pelo juiz, por representação, né, da autoridade policial, e por prazo certo. 5 dias se for crime não hediondo, e se for hediondo, 30. Mas é uma prisão... É muito utilizada ainda? Não, é isso. Ela não é uma prisão tão utilizada. Por quê? Porque a prisão temporária também... Desculpa. A prisão preventiva também cabe nessa fase e não tem prazo. Então, os delegados preferem regime preventivo. E aí tem uma alteração interessante agora da lei de abuso de autoridade, bem interessante, que... A prisão temporária ela foi utilizada há muito tempo, e isso não era também dito expressamente, mas para confissão. Prendia-se para confessar, como prendia-se para delatar. Não sei se vocês ouviram essa polêmica, vai prender passarinho preso, canta melhor, canta... Tinha uma coisa dessa. Hoje é proibido a prisão, a lei de abuso de autoridade alterada em 2019, proíbe. Não sei se foi 2019 ou 20, agora já não me lembro. A lei de abuso de autoridade não pode prender temporariamente só, entre aspas, para buscar a confissão, né, o interrogatório. Tem que ter outro ato de investigação. Porque se ela é imprescindível para a investigação, você prende e tem que investigar. Porque muitas vezes o delegado prende, o cara fica lá preso e ele não pratica um ato de investigação. Porque ele todo dia vai lá. E aí vai confessar? E aí vai confessar? A gente não podia provar isso, mas a gente dizia isso na prática. Que ele não praticou ato nenhum. Ele disse que é imprescindível para a investigação. E não houve uma testemunha. Né? Não determina um lugar de reprodução simulada do crime, nada. Todo dia ele... E aí vai confessar? Virava uma tortura psicológica. O dilema do prisioneiro, enfim, tem um monte de estudo sobre isso. Então a prisão temporária existe. A gente tem 2 modalidades de prisão processual. A temporária e a preventiva. A preventiva é muito mais usual, sem prazo. A gente teve uma alteração também em 19, vocês devem ter ouvido, que é da obrigatoriedade do juiz rever a prisão a cada 90 dias. A gente chama de noventena. Não sei se vocês viram isso, né? É uma alteração importantíssima. Sim, porque senão o cara aprendia lá e todo mundo esquecia, né? Só que a lei diz claramente, Rafael, rever em 90 dias sob pena de ilegalidade. O STF falou que não. Não vai soltar o cara porque o juiz não viu em 90 dias. Manda ele ver só. Ou seja, a mentalidade. Está escrito textualmente. Ou seja, tornou em prazo impróprio, né? Pronto, é isso aí. Está escrito lá, viu? Ou seja, prazo impróprio não foi nada. Exatamente. Isso o STF que dá o recado. E aí o precedente, né? Todo mundo que já não gostou da noventena. A gente não tem prazo de duração da prisão preventiva. Não temos. Mas temos esse prazo, entre aspas, impróprio, que é da revisão. O juiz, a cada 90 dias, tem que rever se ainda há necessidade, se os requisitos e fundamentos ainda estão presentes. Sob pena de ilegalidade. Não é a doutrina que está criando, textualmente. E aí o STF falou, não, mas aí a prisão é ilegal? E vai relaxar? O pessoal falou, não, bora fazer isso não, gente. E aí relativizou esse prazo e essa consequência, na verdade, né? É como se fosse um alerta. Acreditem nisso. Mantido isso... A necessidade do reexame do processo ia se impor, porque eu acho que o pessoal ia acabar cumprindo, porque é preferido que simplesmente deixar a pessoa ser solta. Para não ficar feio, né, para você. Exatamente, considerando inclusive todas essas outras coisas que a gente já falou aqui, mas não sabia disso que o STF tinha... Relativizou. E aí foi a relatoria de Barroso. Ele que puxou, porque na época Marco Aurélio queria, falou, legal, vamos soltar. Aí uma divergência para dizer, não, peraí, gente. Senão, o importante é deixar o cara preso, né? Não é cumprir a regra do jogo. E esse recado vem do STF. Isso tem um efeito, né, por isso que essa mentalidade, que devia ser de cima para baixo alterada, é mantida, reafirmada pelo próprio Supremo. Aí, vamos lá. Audiência de custódia. Fui preso. Preso em flagrante. Cortei os bigodes do gato. E aí me prenderam. Pronto, tô lá. Eu vou para uma delegacia, né? Inicialmente eu não vou para dentro do sistema prisional, né? Não, ainda não. Pronto, nesse momento eu vou para a delegacia. Isso. E aí... E aí o delegado tem que lhe encaminhar em 24 horas para um juiz fazer essa audiência de custódia, né? Isso é de quando?
2019. 19 Na verdade, a gente tem uma resolução do CNJ de 2015. A resolução 213 de 2015 já dizia... Porque essa instituição da audiência de custódia também não é uma realidade brasileira. É uma realidade que está prevista, inclusive, no CAD, na Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 8º previa isso. A gente ficava... A Constituição Americana de Direitos Humanos diz que tem que ser levado à autoridade. Imediatamente. Então, a gente tinha 2 problemas. Imediatamente, quanto tempo é? Segundo, se valia a autoridade policial. Alguns autores entendiam que sim. Em 2015, vem a resolução 213 dizendo que tem que ser juiz. Alguns autores, inclusive, dizem, para quê? O delegado mesmo já é autoridade. Isso não colou juiz, né? O juiz tem que, em 24 horas... a gente tinha no Código de Processo Penal que tinha que ser encaminhado o papel, o APF é um juiz em 24 horas, e... cumprindo a Convenção Americana, tem que ser a pessoa do preso apresentada a um juiz. Não pode ser o auto de prisão em flagrante e o cara ficar lá na delegacia. Ou seja, se foi preso sábado, a audiência de custódia é domingo. Tem que ter uma vara plantão judiciário. A capital já tem, algumas regiões, né, já tem, mas tem que implementar. Porque é a mesma coisa do juiz de garantias, né? Qual é o argumento? Não tem dinheiro. Esse foi um argumento que o STF utilizou para suspender durante esse tempo inteiro. Só fazer Reserva do impossível direito penal. Hã? Reserva do impossível. Mas direito penal. Pois é, para garantir. Só que aí, quando a própria lei, pacote anticrime, que institui o juiz de garantias e está suspenso, aumentou a pena, o cumprimento máximo de 30 para 40. Isso também tem um impacto econômico. Ninguém pensou nisso e aí Sim, passou. Pode. Então, a mentalidade da gente de novo, né? E assim, depois a gente pode até voltar. Juiz de garantias, primeiro teve o argumento de que isso alteraria a organização judiciária, e que o legislativo estaria usurpando função do judiciário, porque isso estaria mexendo em lei de organização judiciária. Isso é absolutamente mentira. Por quê? Porque a lei já fala nas hipóteses de suspensão e impedimento. Não está na lei hipótese de suspensão e impedimento, que não vai para outro juiz, então é só para poder mesmo. E dinheiro foi um grande mola propulsora para a suspensão. E aí a gente demonstrou, várias instituições demonstraram que o Brasil tem um PIB muito superior a diversos outros países que conseguiram implementar juiz de garantias, que isso não pode ser desculpa para isso. Então, você vai preso em flagrante, você deve ser encaminhado, né, em 24 horas ao juiz. A gente tinha antes papel e era o juiz. Esse juiz, a audiência de custódia tem 3 objetivos. Primeiro, averiguar se efetivamente sua prisão foi em flagrante, se o flagrante era lícito, se o estado de flagrância ainda existia ou se o flagrante era lícito. Pode ser forjado, né, pode ser um flagrante provocado, que são flagrantes ilícitos. Ou se você não estava no estado de flagrância, que a gente chama, que é o 302. Como é o estado? A gente tem 4 incisos no artigo que vai dizer: está em flagrante quem está cometendo. Então, você planeja cortar 5 bigodes do gato, né? Se é isso que você queria, né? Então, quando você pega a tesoura e começa você está no inciso primeiro. 2, 3, 4, está no inciso primeiro, cometendo. Quando você acabou de cortar o 5º, você parou, né? Então, aí você se enquadra no inciso 2º, acabou de cometer. Tá. Beleza? Aí flagrante vem de flagrar e chama acesa. Pense numa fogueira, no ápice da fogueira. Sim. Aí agora o tempo é importante, porque o tempo vai começar a apagar essa fogueira. O estado de flagrância a gente ainda tem que ter uma fumacinha ali. O inciso 3º vai dizer: considera-se em flagrante quem é perseguido logo após, em situação que faça presumir. Então você está com a tesoura na mão e sai correndo. Micael. Aí Micael, puto da vida, porque viu você, ou Ive disse foi ele, vai atrás. Isso é estado de flagrância. Mantém o flagrante ali. Não importa quanto tempo ele fique atrás de você na mesa 3 dias. Você não pode parar. E essa perseguição tem que começar perto. Não vou falar de tempo, porque aqui dá pano para manga. E o último, que já quase não é flagrante, é quem é encontrado. Então, Micael liga para a polícia e fala: barreira, que Rafael está indo aí. Com a tesoura, né? E o bigode para fazer, sei lá o quê, costurar, sei lá. Beleza, encontrado. Estou tentando... ser didática. Fazer uma limonada com limão que não deram. Você que me deu o negócio do gato na mão. Aí faz uma barreira, né? Blitz, na quarteirão. Aí eu ainda tenho um flagrante, porque você é encontrado perto do final do crime com instrumentos, papéis ou objetos. Beleza? Esse é o estado de flagrância. Tem um vetor temporal aqui atuando. Você está para perceber, sim, né? Claramente. Importante. Pronto. Então, o juiz vai verificar. Vou dar um exemplo bem concreto meu.
Cheguei na delegacia um dia, uma cliente minha que falou para mim, tem um dinheiro aqui, $70 mil no cofre, meu marido me bate, posso pegar e fugir? Pega, minha irmã. Não é crime, né? Vai-se embora, depois a gente ajusta isso. O cara foi na delegacia, botou fogo no carro, uma confusão. Fomos para outra delegacia, porque ele disse que pegou o anel, o relógio. Chegou na delegacia, uma adolescente, primeiro, né? Uma mãe chorando. Eu falei, o que é, minha filha? Meu filho está aí tomando chuva, 16 anos. Eu falei, meu Deus, você não pode, tem delegacia adolescente. Lá vai eu ligar para o Ministério Público, você se envolve a confusão. E eu falei, ele foi preso por quê? Ela falou, então, olha que inteligentes. 3 rapazes, 2 maiores e um menor, assaltaram um ônibus, 5 horas da manhã, linha, sei lá, Iguatemi Portão. 6 da tarde, os 3, com celular, dinheiro de todo mundo, pegou a Portão Iguatemi. A mesma linha, 6 horas. Juro por Como passageiros. Obviamente. Eu falei, vocês não dão passeio? Ladrão, já viu, né? Não tem... Não tem inteligência. Tem competência, não deu. Porque eu acabei pegando o caso, pro bono, os meninos ali, eu falei... Aí, só que veja, 5 da manhã, eles pegaram uma mochila, celular, carteira. A ideia foi do menor, que tinha um apelido, eu cheguei na delegacia, o apelido dele era Jack Chung. Eu falei, por que o apelido dele? Não, ele tá subindo pelas paredes aí, doutora. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, suba não. Sua mãe tá chorando lá fora. Eu vou lhe tirar. E ele era o mentor intelectual da inteligência da empreitada. Ele mais 2, eu nunca esqueço esses 2. Esse menino faleceu, o menor. 5 da manhã, eles pegaram o ônibus, assaltaram todo mundo. Ficaram perambulando, não acharam o que fazer. 6 da tarde, eles voltaram. Todo mundo para a delegacia. Prisão em flagrante. Não é mais flagrante. Você consegue ver que não é flagrante? Não se enquadra em nenhuma situação. Sim. Nenhuma das 4. Apesar dele estar com a posse do... Pronto, apesar. Você vai falar assim, Thaís, aí faz o quê? Leva para a delegacia, apreende tudo e libera os meninos. É isso por quê? Porque nossa lei quis. E eu tenho que cumprir a lei. Porque na hora que eu exijo o cumprimento da lei para os 3, eu estou exigindo para todos. Inclusive você que está assistindo e que acha que nunca vai estar nesse lugar. E pode ser que esteja. Ainda que equivocadamente. Então, não tinha flagrante. Esse é um exemplo bem concreto, assim. Não tem flagrante, que eu boto nas provas, né? Os meninos indo, os meninos voltando. Muitas horas depois, sem perseguição, sem... né? Então, não tem flagrante. Mas aí, beleza. Vamos lá pro flagrante, só pra gente entender o que era estado de flagrância, né? Rafael cortou os bigodes, pegou todo mundo. Você tem que ser levado em 24 horas, né? Pro juiz. Pra quê? Pro juiz verificar se existia ou não o flagrante. E se, nesse caso dos meninos, o que é que o juiz tinha que fazer? Relaxar a prisão. Porque essa prisão é ilegal. Porque não encontra amparo na lei, né? Se for legal, se o flagrante tiver o que ele vai homologar ali naquela audiência. Ele vai falar, não, aqui tem flagrante. Tem outro exemplo, uma moça que foi queimada. Uma moça foi queimada segunda, a filha vai até a delegacia quarta, diz, meu pai queimou minha mãe. Minha mãe, inclusive, está lá no hospital. Aí a polícia vai dar o flagrante quinta-feira. Esse é um caso concreto. A polícia deu o flagrante, o delegado lavra o flagrante e encaminha para o delegado já podia não lavrar. Porque o delegado da autoridade policial que estudou direito sabe que aquilo não é flagrante. Ele podia não lavrar, mas ele lava as mãos e encaminha. Esse é um caso concreto, real. Aconteceu há pouco tempo. O promotor, dentro, né, do papel democrático, republicano, isso não é flagrante. E aí o cara, a televisão, queimou a mulher estava toda queimada no hospital. Mas foi segunda. A filha vai até a delegacia quarta. Quinta-feira a polícia vai. O que a polícia podia ter feito para não dar essa comoção? Pede a preventiva do cara. Sim. Representa pela preventiva. Pede a preventiva do cara. Né? Pela gravidade em concreto, porque ele tem risco de reiteração. Na hora da audiência de custódia, o juiz não poderia ter considerado que o flagrante foi ilícito, mas estavam presentes... Perfeito, vou te falar disso. E decretar preventiva. Se o MP requerer, pode. Se o MP requerer, pode. Tem 2 correntes, né? Uma vai dizer assim, essa ilegalidade do flagrante contamina tudo e não posso mais. E uma segunda corrente, que é a que está no STJ hoje valendo, aplicada, é que ele pode pedir autonomamente, se o crime admitir pela gravidade, porque tem que ter pena maior que 4, ele pode pedir ali mesmo a preventiva. E não homologar o flagrante. Pode. Se ele pode pedir, se em qualquer momento pode ser representado pela preventiva. Você só tem que ter requisito e fundamento. Perfeito. Sim, perfeito, claro. Perfeito. Pode. E aí o objetivo da primeira é esse, saber se houve ou não flagrante. Havendo homologa, o juiz tem 2 outros objetivos muito importantes dessa audiência de custódia, muito importante. Segundo é saber se houve maus tratos policiais. Não é tortura.
Só, porque tem gente que acha que só se torturar é que não Só vai. se bater. Não. Então, tem que verificar se houve. Claro que a polícia pode usar a força? Pode, moderadamente, pode, desde que haja necessidade, pode usar, né? Agora, tem que verificar isso. E aí, a gente tem um monte de pesquisa, tem uma pesquisa importante do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Pesquisas empíricas, São Paulo com certeza, não sei se eles outros estados, que demonstram que os juízes escolhem, tem uma entrevista prévia, quem é vítima, quem pode ser vítima da polícia. Então tem relato das pesquisadoras dizendo assim, mas você apanhou por quê? Você estava fazendo o quê pra polícia te bater? E o cara fala, aí eu tiro a blusa todo queimado de cigarro, né? Assim, Meu Deus do céu. Relatos, e ele fala nada, porque o juiz duvida se aquela pessoa pode ser, e aí normalmente pessoas, né, a gente sabe a cor da pele, né, onde moram, o grau de escolaridade, a idade, aqueles meninos, né, negros ali entre 19 e 24, que são o alvo, né, preferencial. Então, o segundo objetivo da audiência de custódia é verificar se houve ou não excesso, mau status policial. E o terceiro... Peraí, professor, e se teve? Ele tem que encaminhar para o Ministério Público, aí ele tem que encaminhar para o Ministério Público, que faz o controle externo da polícia. E tem corrente minoritaríssima que entende que se houve, tem que relaxar a prisão. Minoritário. Relaxar a prisão não quer dizer que... Mas como vai manter aquela pessoa que está sendo vítima de maus tratos no mesmo local? Não, ele vai descer para o presídio, né? A polícia militar que fez a prisão vai voltar para a rua. Volta para a rua. Tá. Agora, aí tem outro problema. Às vezes, a pessoa que foi violentada, o seu algoz está ali. E o juiz não percebe isso. Porque às vezes o cara toma porrada, só que o policial está lá fazendo a escolta. E o juiz não tem a sensibilidade, não cumpre o protocolo de dizer, o senhor saia. O senhor tem que sair daqui. Aí você tem que ser minimamente humano para entender. Perceber, né? Tem um protocolo que diz que tem que sair. Só que às vezes o cara, olha, ele é perigoso, vai me deixar mesmo sair. Então, isso... Não, e até eu pedir para o policial sair... Se a partir dali o cara falar alguma coisa, o policial já está sabendo. Na verdade, o cara não precisa nem pedir. O juiz é que tem que falar, saia. Não é pra... O cara vai falar, o juiz, você pode tirar ele? Claro que ele não vai falar. O juiz tem que dizer, o senhor vai se retirar agora. Nem que venha outro tem que do ser, lugar. Exato, um protocolo que todo mundo tem que cumprir, entendeu? Exatamente. Porque aí o policial vai saber, não. Pois é. E o terceiro objetivo da audiência de custódia é exatamente evitar a conversão do flagrante em preventiva. Para evitar os 40% do cárcere, para decretar medidas cautelares restritivas de direito. Então, esse contato com o preso é para verificar efetivamente se é necessária uma medida cautelar naquele momento e, entre elas, escolher sempre a menos gravosa. Esse é o objetivo da custódia. Porque ele pode dizer que não precisa de nenhuma. Aí é que a gente vai conversar. A regra é essa, né? Então, ou seja, o juiz homologou o flagrante, viu que não tem violência policial ou tem remete, e agora ele vai para a terceira e última etapa da audiência de custódia. Qual é a gente tem 3 possibilidades. Concessão de liberdade provisória plena. Esse nome é ruim, né, gente? Liberdade provisória. Plena. Não, liberdade provisória é ruim. Porque qual que o Estado está lhe dizendo? É provisória a sua liberdade. E na verdade é o contrário, né? É a prisão que Vai restituir o Estado original. Então, ela tem... Esses nomes não são à toa. Sim. Não são à toa. Mas vamos lá, ultrapassada essa liberdade provisória plena, primeira opção. Segunda, liberdade provisória com cautelares não privativas de liberdade. Monitoramento, proibição de frequentar, proibição de falar. E por último, a mais extrema, conversão do flagrante em preventiva. Beleza? Aí você vai me perguntar agora, Thaís, depois da audiência de custódia, como era antes de 2011, quando só tinha liberdade provisória plena e conversão em flagrante, em preventiva? Como era? Aí eu vou lhe responder. Pesquisa. 50-50. Aí agora você fala, como é hoje? 50-50. Só que 50-50 para quê? Liberdade com cautelar Com e cautelar, preventiva. Com cautelar, não? preventiva. Com cautelar. Ninguém tá liberando mais plenamente, não é isso? Antes, ou seja, piorou. Imaginei. Gente, vocês conseguem entender que a intenção da lei É melhorar. é melhorar. Eles inverte a chave. Lógica da porra, realmente. Hoje tem pesquisa, TJ e o Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Esse eu vou fazer propaganda mesmo. Pode fazer, um tem amigos instituto... queridíssimos. Esse eu vou liberar do E é um patrocínio, instituto, tá a tranquilo. gente paga para montar, inclusive. Vai ter até evento agora internacional no final de agosto. O IBADPP fez um convênio com o TJ, na época, vou falar o nome porque é uma pessoa que deu muita contribuição, que é o juiz, doutor Faisal. Fizeram um convênio para fazer essas pesquisas.
E se demonstrou que antes era 50 de liberdade plena, 50 de prisão preventiva. Com essa pesquisa do IBADPP com TJ, 1% de liberdade plena, 1%. 49 de liberdade com restritiva e os mesmos 50 de preventiva. Ou seja, piorou muito. muito. Piorou muito. Você entende quando a gente fala da mentalidade? Piorou muito. Então, o ônus, você que falou agora há pouco da questão da discussão Perfeito, econômica do juiz de garantia, o ônus econômico do Estado de fiscalização das medidas provisórias cautelares restritivas também existe, né? Existe, em tese, sim. Tem que estar fiscalizando aquilo ali, né? Com em tese, certeza. pelo menos. Monitoramento, né? Com certeza, sim. Pois é, não se conta, não se leva. Só se leva em conta a questão econômica quando não quer garantir, concretizar direito fundamental. Que é isso que a gente está colocando aqui. Professor, dentro das medidas cautelares, qual é a campeã, assim, Proibição que de a galera é tiete? A proibição de sair da comarca e proibição, eventualmente, né, de falar com as pessoas. Pode ser mais de uma também, né? Pode, claro. Pode ser tudo. O cara pode sair de lá com tudo. tornozeleira, Tornozeleira. pulseira. Pulseira não tem. Uma outra, desculpa, pode ser um dia, quem sabe. Uma outra. Tudo. Pode todas, mas normalmente é proibição de sair da comarca e comparecimento periódico em juízo, né? Normalmente é isso. De 2 em 2, a periodicidade de cada juiz vai dizer ali, porque a lei não estabelece. Então, você não pode sair de Salvador e tem que comparecer, né, ao juiz, assinalar, estou morando no mesmo lugar. Mas isso precisa estar fundamentado em fatos concretos, demonstrando a necessidade. Né? A gente não tem isso nas decisões. Isso tem que estar fundamentado. Por que eu vou decretar? Como é que vem a decisão? Não há necessidade da preventiva. Logo, decreto, né? Concedo liberdade provisória com comparecimento mensal e não pode sair da comarca. Qual é a demonstração fática da necessidade disso? Não tem. E eles acham que eles estão fazendo um grande favor. Para piorar, nessa pesquisa, se descobriu que, na época, em 2016, se instituía uma figura chamada paredão. E todo mundo falou, o que é paredão? Dentro das audiências de custódia. Eu fico sabendo dessas porra, não quero saber dessas porra. Tem que saber essas coisas, com certeza. Você tem que saber, até para você, na mesa de bar, falar... Paredão é lasca. Então, prendia uma galera, né, sei lá, então eu estava tendo uma festa, ou não, futebol, prendia todo mundo. O juiz falava, vou soltar todo mundo, vou dar um carão, como a gente fala aqui, né, bota todo mundo aí, aí botava todo mundo junto assim, falava, e vocês não podem estar fazendo isso, aquilo, tá todo mundo liberado, com cautelar essa e aquela. Era isso que acontecia. O Instituto, né, o IBADPP, constatou isso e denunciou no relatório, né, no final das pesquisas, o esquema do paredão dentro da audiência de custódia. A vara de audiência de custódia, até 2017, salvo engano, era dentro da Lemos de Brito. Olha o recado que dava. Já fica por aqui mesmo. Já fica por aqui mesmo. Já que estamos aqui, fique por aqui. Exatamente. Depois, agora vocês devem saber que tem a central de flagrante ali do lado da igreja, né, do Guatemi, e aí sobe a ladeira, a vara de audiência de custódia. Tem a central de flagrante, no mesmo lugar... Tem uma ladeira lá em cima, obviamente tirou dali, né? Tirou dentro do complexo penitenciário lá da Mata Escura. Isso é muito importante, é simbólico, né? O lugar, a localização geográfica. A decisão do juiz de custódia desafia algum recurso? Na ADI? ADI. Na audiência de custódia. Desafia algum recurso? Não, só HC. Só tem HC. Na verdade, a decisão que indefere a preventiva cabe recurso sentido estrito. Sim. Não é um número que a gente, né, tenha nem acesso a isso, mas aí não é a decisão que decreta é irrecorrível, a gente cai na ação de impugnação chamada habeas corpus, né? Que não é uma decisão recorrível. Outra curiosidade em relação a essa questão. O HC interposto entre a prisão e... Pode ser interposto HC entre a prisão e a audiência de custódia, considerando que são só 24 horas? Pode. Não sei se você vai... Por exemplo, se o cara demora mais de 24, né, horas, essa é uma possibilidade de impetração de HC. Dentro das 24, então não. Você não vai conseguir demonstrar uma... Pode, se o flagrante for ilegal. Com certeza. Difícil disso você vai transitar. Mas efetivar, né? Até porque a gente tem no HC o pedido de liminar, que infelizmente é muito difícil concessão aqui no TJBA. Acontece, mas é difícil. Mas o HC é uma ação que desafia liminar e pode haver, com certeza. Se for muito absurdo, pode sim. E nos interiores a gente ainda não tem os polos de audiência de custódia, né? Então, dura mais tempo do que de 24 horas. Se for sexta e não tiver sábado. Durar mais tempo tem sido uma argumentação que garante um habeas corpus, não? Não.
puleiro é esse, bicho? É, porque está se organizando, a complexidade, a estrutura. É gostoso demais, velho. É bom, né? Não, pode. É 24 horas, mas Mas a gente tem um novo... Frase própria. vai ficando, né? Vai É ficando. exatamente isso. É. Então, a audiência de custódia tem essas finalidades. É importante que a gente saiba isso, né? Que a gente entenda qual é a finalidade. Esse negócio da violência policial, eu morri sem saber. De verdade. Nunca imaginei que a Eu violência também não. policial fosse verificada. Desde 2015, está na Resolução 213, que esse é um dos grandes objetivos. Porque a gente tem, efetivamente, não só a letalidade policial, a polícia brasileira é que mais mata e é que também mais morre. Isso é muito importante, né? Esse dado é muito importante. Cuidar dos nossos policiais é muito importante, muito importante. E aí vou deixar uma indicação para quem quiser, né, se aprofundar um pouquinho no tema de segurança pública. Jaqueline Muniz, ela fala muito sobre isso, muito bem. Né? É uma professora que pesquisa muito, especialmente no Rio. Então, entender que a gente precisa cuidar da polícia, a gente precisa cuidar da nossa polícia. Porque ela não é à toa que ela que é quem mais mata, né? É também quem mais morre, quem mais se mata. Não é só que morre, Sim. se mata, é quem mais se mata. Então, colocar essa galera com esse nível de problema psiquiátrico mesmo, né? Tem que ser cuidado, isso tem que ser muito bem cuidado. Agora você vê aí mais uma vez o CNJ Usurpando. Criando norma, né? Legislando. a gente já falou isso aqui no processo civil, em muitas coisas, Fred, né? DJ, ele uma das Tá vendo pessoas agora também que no falam, processo penal também o CNJ acaba sendo um A produção precursor, um legislativa, catalisador né? de novas normas, né? O cara porque tem- começa no CNJ e o cara fala, velho, o CNJ já fez, bora fazer logo aqui, Pois é. faz a lei e bota pra frente. Quantas coisas Direito de absurdamente família, importantes, Pois é. inclusive direito de família, vieram do CNJ no do Legislativo, né? É isso, eu acho que no crime talvez seja até assim, quem vai ter Tímido. coragem? Tímido, Qual né? é o legislador que vai ter coragem de propor projetos não populares, né? Nesse sentido que a gente está colocando aqui. Então o CNJ vem e tenta, acho que sim, usurpando competência, mas eu tenho muito medo dessa usurpação, porque a gente fala que é para o bem, né? Mas a gente não pode controlar isso. Então eu tenho muito medo, especialmente quando a gente fala de processo penal. Mas é uma realidade, eu acho que é isso. A mesma coisa da questão da maconha. Eu acho que a maconha vai ser liberada pelo STF. Não vai passar pelo Legislativo, porque a gente não tem representantes do Poder Legislativo que assumam esse BO, né? De regulamentar. Talvez até pelo próprio CNJ. O STF não vai nem precisar dessa. Não, talvez eu nem acho A que precise, maconha, não. Não acho sei que não, velho. O CNJ O STF já meteu tá mão na avançado. questão da união de pessoas do mesmo sexo, pô. Quem decidiu isso foi o CNJ. Foi o CNJ. Não foi o STF. Mas não teve uma decisão anterior, né? Mas Que já era união estável. Não Que estava. era permitida a união estável entre pessoas do mesmo gênero. E aí o CNJ Regulamenta, né? ampliou e disse que é possível, já que é possível a conversão da união estável em casamento, então os cartórios deveriam aceitar os casamentos também. Perfeito. Mega Top. polêmico. Mega. Legislativo jamais Não, emitia jamais. mão. Exatamente. Sem nenhuma alteração textual de lei, não houve Exato. E nenhuma vou dizer uma alteração coisa, textual. ultimamente a STF, na década de 2000, você viu a STF mais com menos medo de polêmica. Tava jogando as paradas bem roots. Agora o negócio tá meio... Eu acho que a gente tem uma formação caralho. diferente, né? Também. Bem diferente, né? Os ministros estão lá. As características são quase opostas, né? O pessoal que vem se aposentando e os que estão entrando. Mas, porra, velho, a gente sabe que tem uma pauta dentro da STF de diversos assuntos que são... E aquilo tá sendo só... Não, pera um pouquinho. Outro dia a gente teve... Não sei quem foi que fez lá na rádio. Que falou que muito em breve o STF ia zerar Acho que foi Maurício. o quantitativo de processos tributários da corte. Tributário, não foi aqui, não foi... Não, foi na rádio. Não, foi na rádio. Foi na rádio. Ele tava falando de inteligência artificial Tá. Eu tava tentando entender que como. A utilização Não foi de inteligência Harold, artificial não? ia fazer... Não foi Harold, não? Acho que foi, talvez. Harold o quê? Harrison. Harrison, na verdade. O nome dele é A gente Harrison. fez uma brincadeira. Coitado com de ele. Harrison, a pessoa Muito adora. Todo legal. mundo pronunciava o nome dele errado. Ele na é rádio. maravilhoso, Todo ele mundo. é muito tranquilo. Gosto dele Cada um demais. pronunciando de um jeito. Lá. Cada entrevistador. Mas é Harrison. A gente passou metade do programa falando, como é esse nome? Ainda bem que meu nome é Thaís. A pauta tributária, o STF vai zerar. E as outras, porra, cheio de um monte de coisa importante lá, e o nego tá empurrando pra ficar julgando. Não que o tributário não tem importância, tem. Tem, com Pô, certeza. você vai se preocupar em zerar alguma coisa, primeiro vai ser o tributário, pô, me perdoe, não seria a primeira opção, em hipótese nenhuma. Seria talvez penal processo penal. Direitos humanos, direitos fundamentais. Verdade. Porra, não, vamos zerar o tributário.
É fácil, né? Mas eu acho que o STF também está passando por uma fase de essa necessidade de popularidade. Depois da TV Justiça, né? Então, talvez mexer com temas tão polêmicos agora, que seja um momento tão político, não seja interessante. Sim, mas ao mesmo tempo o cara tá lá pra ser desinteressante. Não dá pra pautar, não dá pra pautar a atuação do STF com isso, né? Mas eu entendo, eu também concordo. Eu passei pela faculdade e ouvindo o tempo todo que eles estavam lá pra ser contra majoritários. Você fez aqui? Fiz Aqui. católica. Eu também. Tá, professora Nana? Não, oxente, tá doido? Ele é Ele tá velho que tirando eu. de prova o tempo todo. Não, mas é só por respeito da referência que tá se conhecendo hoje. Ana Carla foi professora. Ana Carla fala. Peraí. Foi, Peraí, gente, foi minha também. Será que vocês foram Você é colegas? mais velho do que eu. Não, eu tenho 40. Então eu vou fazer setembro. Vai fazer 41 depois. Então. Vem cá, você foi de manhã ou de noite? De noite. Não. Mas ele já Gente, formou você não lembra de mim contemporâneo? Eu formei em 2007. Eu entrei lá em 2009 pra dar aula. Eu saí em 2007. Tá vendo? Saí em 2007. Porque a gente ia ser contemporâneo. Eu Então saí. você saiu em 2007? Saí. Eu Ele saí também. em 2007 também. Aí eu entrei que você entrou. Sei lá. Você foi colega de Caio? Qual Caio? Rangel. Não. Não, Caio era matutino, ele era noturno. Não, a gente fez junto. Caio não era nada matutino. Não? A gente é colega de formatura. Talvez você tenha entrado em 2007.2, não? Eu saí em 2007.2. Eu saí em 2007.1. Mas a gente, não é Eu saí possível no que a gente começo não do se... ano. Deve ter pegado turma junto. Não, não me lembro. Eu tenho boa memória Eu tive muita fotográfica. sorte em direito penal, lá na Católica, porque eu peguei... Ana Lívia, Não, peguei Paulo Queiroz. Maravilhoso. E Sebastião. também. Peguei... Quem foi? Então, Você foi manhã ou noturno? Desculpa. Noturno. Eu também. Eu peguei... Católica. Agora, assim, depois de um tempo, eu soube que Federação. essa galera, todo mundo saiu. Católica, Saiu todo né? mundo, há Ficou muito tempo, um problema. Eu tive professores da Católica, porra, sensacional. Também. Velho. Peguei uma época da Católica, assim, de ouro. Hoje não sei como é que anda, não. A gente fica só ouvindo os... Não, mas tá bem também. Os eu rumores. Eu adoro. Paulo Queiroz é de processo penal, né? Ele era Não, penal. ele era É penal penal ainda, né? É. Penal 1. É escritor, né? Você. É escritor. Rafael, eu adoro o livro dele. Gente, já são 4 horas, mesmo a impressão Já minha. são. Menina, é possível. A gente Então vai ter que vamos, professor. marcar outro programa, né? Obrigado, foi massa, eu gostei, viu? Que bom, fico feliz, porque eu tava na expectativa, porque ele não me conhecia. Eu falei, será que esse menino vai... Esse nada. senhor. Esse Não, senhor. eu gosto de... O menino foi bom, pô. Não, senhor, porque eu falei, meu Eu Deus, gosto tá me olhando. De penal. Jamais trabalhei na área, realmente não tenho. Não tem problema nenhum, a gente tenho faz essa condição. parte pra você. Mas falar, porra, acho que é bom demais. Todos os programas que a gente faz de penal aqui são muito São bons. muito bons. Muito bons. Muito bons. Tudo bem que a gente também escolhe os convidados Só... de qualidade. E a galera de né? penal, Ai, gente, os que bom. penalistas A gente não chama são capenga massa. aqui, né? A gente Que tem bom uma que galera vocês, boa, que bom que é. deu certo. Eu fiquei muito feliz, viu? A gente vai, agora vai pra rádio. Agora tem que ir na rádio uma vez, é A verdade. hora que vocês quiserem, estou à disposição. Mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigado a você. Guilherme, semana que vem você vem? Pro podcast. Pra qualquer coisa aí, Vitor. Não, semana Qualquer que coisa vem você eu não vier, sei tá que no se- lucro. A gente Não tá no sei lucro. Semana Se que vem eu vier, não tá sei que valendo. semana que vem é que dia é, né? Ah, tá. Tudo Entendeu? bem. É assim. Eu sou gente. atemporal. Eu venho qualquer dia que for, viu? Obrigado por ficarem com a gente até agora. Antes de você desligar aí, por favor, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não apertou aqui o botão da qual é o botão? Do curtir. Do sininho, Do do sininho, curtir. para poder receber a notificação. Quando o episódio novo entrar, você receber antes de todo mundo. Beleza? A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcast Aula Extra. Valeu, tchau.